Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2 de James Stewart. Sessão 15.4, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Calcule a integral dada colocando-a em coordenadas polares. Integral dupla na região D de x² vezes y dA, onde D é a metade superior do disco com centro na origem e raio 5. Bom, então, primeira coisa que a gente vai fazer é achar a região D. Então, para isso, vamos fazer um esboço da nossa região D. Então, vamos colocar eixo Y, eixo X. Bom, o que ele diz? Metade superior, ou seja, lado positivo de Y, de um disco com centro na origem e raio 5. Então, a gente marca aí 5 para um lado, 5 para cima, 5 unidades para trás. Ou seja, com esses 3 pontos, a gente traça aí meia circunferência, meio disco. Essa é a região D. Da região D, a gente tira os limites de integração. A gente tem que fazer aí em coordenadas polares. Então, a gente precisa achar o limite para o raio e o limite para θ. O raio ele sai de 0 e vai até 5. Essa é a variação do raio, de 0 a 5. E o ângulo? O ângulo começa aqui, ó, em 0, aí o raio vai rotacionando, ó, de 0 a 5, de 0 a 5, para preencher toda a figura, o ângulo vai variar até aqui, ó, ou seja, até o ângulo π. Então, o θ vai de 0 a π. Achou aí os limites? Para calcular em coordenadas polares, a gente não pode esquecer de transformar a função. A função era a função de x e y. Agora, ou seja, eu tinha lá a função de x e y, que era dado por x² y. Agora, essa função tem que ser função de r e de θ. Quem é o x em coordenada polar? É r cosseno de θ, só que está ao quadrado. Então, fica r² cosseno ao quadrado. Quem é o y? É r seno θ. Então, a função em função de r θ vai ser r ao cubo cosseno ao quadrado θ seno de θ. Bom, então agora vamos montar a nossa integral dupla. A integral dupla vai ficar integral dupla da função que é r ao cubo vezes o cosseno ao quadrado de θ vezes o seno de θ vezes o dA. Quem é o dA? O diferencial de área. Em coordenadas polares, ele é dado por r, que é o fator jacobiano da transformação, dr dθ. Bom, vem aqui nos limites e coloca ele. Primeiro vem o do raio, de 0 a 5, porque vem dr, e depois vem de θ, de 0 a π. Tá? Bom, os limites são constantes, uma função não depende da outra, tá? Só tem multiplicação de funções de variáveis diferentes. Os limites constantes, como eu falei, a gente pode usar a propriedade da integral e escrever a multiplicação das integrais. Integral de 0 a π, o que a gente tem de θ? Cosseno ao quadrado, seno de θ. Então, cosseno ao quadrado de θ vezes o seno de θ, tudo isso integral em dθ, vezes a integral que vai de 0 a 5 de r. O que a gente tem de r? R ao cubo vezes r. Então, r à quarta dr. Bom, para integrar r à quarta, fácil. Regra aí da potência, soma 1 e divide pelo resultado. Para integrar aqui o cosseno, a gente vai utilizar a substituição. Então, vamos chamar o cosseno de θ de u. Então, a gente tem que u é igual ao cosseno de θ. Então, agora a gente precisa fazer aparecer esse termo, ou seja, quem é o du? Derivada do cosseno é menos o seno de θ dθ, ou seja, vamos trocar o diferencial de dθ, jogo menos para o lado du, menos du é seno de θ dθ. Então, isso aqui vale menos du. Se a gente quiser ainda facilitar, a gente pode trocar os limites de integração. Ó. Quando θ era 0,
sofrendo a transformação, vai ser u igual ao cosseno de zero, ou seja, o cosseno de zero é 1. E quando θ for o limite superior, que é π, o u vai transformar como cosseno de π, e não precisa do grau, né? Cosseno de π, que é menos 1. Então, a nossa integral vai ficar integral. Vou trocar as variáveis e os limites. Onde era 0, fica 1. Onde era π, fica menos 1. Onde era cosseno, fica u, e fica ao quadrado, vezes onde era seno de θ dθ, fica menos d1. Vezes, vou copiar aqui, faço tudo a integral de uma vez, integral de 0 a 5, de r à quarta dr. Agora, integrando as duas aí, ficou integral de função potência, vai ser integral de menos o quadrado, menos o ao cubo, sobre 3, que varia nos limites de 1 a menos 1. Integral de r à quarta, r à quinta, sobre 5, que varia nos limites de 0 a 5. Então, substituindo os limites de integração. Primeiro o superior, então a gente vai ter aí, posso escrever aqui o menos 1/3 em evidência, aí vou ter lá menos 1, que vai ficar ao cubo, menos o limite inferior. O limite inferior é 1. 1 ao cubo, vezes, substituindo aqui, vai ficar 1/5 vezes. Aqui no L só basta substituir o de cima, porque vai ficar 5 à quinta, se substituir o zero, zera tudo. Então fica 5 elevada à quinta. Então, a gente vai ter aí, aqui menos 1 ao cubo, menos 1. Com menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 1/3 vai dar 2/3 positivo. Aqui, a quinta corta com 5. Aqui fica 5 à quarta. Tá? Ou seja, 5 à quarta, 625. Ou seja, 2 vezes 625, 1.250 dividido por 3. Bom, esse é o resultado da nossa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado.